Olá, boa noite. Meu nome é Ricardo Marques, especialista em geopolítica, e eu não coloquei nenhum vídeo online nem ontem nem anteontem e na segunda-feira também não, mas eu recolhi alguns materiais que a gente vai rapidamente visualizar hoje. Amanhã eu terei um relatório um pouco mais completo dos eventos também de hoje e que forem postados também amanhã, um pouco mais atual. Eu também trabalho como intérprete, como tradutor, e realmente esses 2, 3 dias eu não tive tempo para postar. Mas vamos cobrir rapidamente algumas matérias que foram publicadas nesses últimos dias. Eu vou começar por uma das mais interessantes, que foi uma palestra dada, essa palestra aqui. Ela foi dada pelo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, na Romênia. E ele é bem claro nesse material, achei muito interessante que ele fala claramente que estamos num momento difícil da humanidade, estamos numa transição. Ele também já fez essa palestra semana passada, também estamos numa transição do mundo, digamos assim, unipolar ou dominado pela potência dos Estados Unidos. Mesmo quando nós tínhamos a Guerra Fria, era bem claro, o mundo estava dividido em dois campos, né? Sendo que, de longe, o maior era o campo ocidental, liderado pelos Estados Unidos. E essa liderança está em jogo, porque com o aumento, digamos assim, o enriquecimento e o aumento do tamanho da economia chinesa, a China está buscando o seu devido espaço nessa ordem mundial. E ele aqui claramente diz aqui, but now China has shifted the balance of the world, ou seja, o mundo está transicionando não só para a China, mas para o leste da Ásia também. E isso é uma ameaça aos interesses do Atlântico Norte, digamos assim, pelo menos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha. Não deveria ser não deveria ser, o continente europeu também deveria visualizar um benefício, mas não está acontecendo assim. Então, basicamente, Europa e Estados Unidos estão focadas em conter esse avanço chinês. Eu acho que essa é a mensagem do primeiro-ministro Viktor Orbán, que ressona bastante. Então, outras matérias que temos aqui, o Political Europe escreveu uma matéria no dia 23, dizendo que a China está secretamente mandando material militar para a Rússia para equipar o exército russo. Mas, sinceramente, gente, é proteção para os soldados, proteção contra bala, esse tipo de coisa. Não é material bélico, não são armas de fogo ou artilharia. Eu acho que essa matéria aqui, ela não digo que seja fake news, mas diz aqui claramente o que os chineses estão mandando para a Rússia é o que se chama de Military Grade Protective Gear. Então são coletes à prova de balas ou de munição, esse tipo de coisa, capacetes. Não os itens assim mais... não é artilharia, não é peça de artilharia ou munição ou bala, nada disso. Essa outra matéria aqui também é muito interessante, porque que a América, o porquê da América está perdendo a guerra tecnológica contra a China. E esse David Goldman, ele escreve muito para um jornal também chamado Asia Times, jornal online, que eu sigo bastante, eu gosto muito. Ele é americano, e isso é uma falácia, as pessoas acharem que os americanos são contra os chineses. Não, tem muita gente nos Estados Unidos que faz análises muito boas.
não é todo mundo, não estamos falando aqui de uma divisão por tribo. Esse David Goldman, ele é bem americano, mas ele reconhece e tem muito contato na China. E essa tal dessa Fourth Industrial Revolution, uma coisa que ele fala, que o chinês equipou as suas fábricas, produz muito mais engenheiros, forma mais engenheiros nas universidades, tem pesquisas, muito mais trabalhos e papéis, inclusive sistemas proprietários de inteligência artificial e também pedidos de patentes que são registradas. Tem muita coisa e a China, o objetivo da China aqui é liderar a próxima onda, digamos assim, de tecnologia industrial. É muito interessante o artigo dele também. Aqui também foi publicado um pouquinho antes que a influência chinesa no Afeganistão está aumentando. A gente já conversou sobre isso e é realmente o caso. O Afeganistão é riquíssimo em minerais, em metais raros e também cobalto, lítio, uma série de outros produtos que são interessantes até para, digamos aqui, para a tecnologia de energia solar para as baterias. E aqui algumas informações do front da guerra, Rússia-Ucrânia. Aqui temos informações. O Political Europe está dizendo que o Putin e a Rússia andou realmente bombardeando os portos. Eles alegam que também é para eliminar a ameaça à operação militar deles, porque é o que eles alegam e pode ser verdade que vários navios que entram para carregar, vou colocar aqui, vários navios que entram para carregar grãos entram vazios ou supostamente vazios, mas trazendo munição, trazendo material militar, e esse acordo de grãos terminou. E a Rússia não só atingiu as instalações portuárias de Odessa, como também atingiu as instalações portuárias no rio do Danúbio, que desemboca no Mar Negro, para impedir também o envio do grão para os mercados europeus e daí para outros mercados. Isso aqui é uma outra reportagem, que a Rússia está escalando a guerra marítima contra a Ucrânia, ou seja, de novo, atacando os portos, buscando fechar o comércio e as exportações que a Ucrânia tem para outros mercados, que ela faz ou pelo Danúbio ou pelo Mar Negro. A gente ouvia só sobre o Mar Negro, mas eles têm boas instalações portuárias em cidades no Danúbio que escoam produção pelo Danúbio para os mercados da Hungria e outros mercados. Áustria, o Danúbio passa pela Áustria também. Uma matéria interessante. Hoje, por acaso, amanhã teremos mais cobertura, mas hoje o que está ocorrendo agora em São Petersburgo é a cúpula da Rússia com os países africanos. E 49 dos 54 países convidados mandaram delegações importantes, ou presidentes, ou ministros. Essa matéria, esse aqui é um jornalista brasileiro que escreve muito sobre energia na Ásia Central. Ele tem um livro sobre, eu acho que o título é The Pipeline Wars, sobre os gasodutos que cruzam pela Ásia Central e o interesse geopolítico que o Ocidente, de um lado, e a Rússia e a China, do outro lado, têm por esses enormes campos de gás natural e petróleo também que existem na Ásia. Mas essa reportagem, o Pepe Escobar basicamente explica como é importante a Rússia para os países, os BRICS, e que, ao contrário do desejo do Ocidente, a Rússia não está isolada. Muitos países estão fazendo negócio com eles. Essa matéria, muito interessante também, fala
do Mar do Norte e da abertura do mar, e que a Rússia está escoando o seu petróleo e gás natural também pelas rotas do Mar do Norte. É uma nova rota que está se abrindo com o degelo do mar. E já li bastante matéria sobre acusando a Rússia de estar poluindo o ambiente, terras... Ninguém se importa por essas questões ambientais. Sabe, isso é tudo balela, desculpa o termo. O que se interessa é tudo economia. E a Rússia tem esse Mar do Norte que abre para ela. Ela faz fronteira com o Mar do Norte, a maior extensão do Mar do Norte é da Rússia, e ela vai aproveitar essa área. Corta muito o tempo de trânsito da Ásia para a Europa, de coisa de 20 dias para 10 dias para 12 dias, de 25 dias para 12 dias. Aqui eu ia falar, né, que o ministro do petróleo saudita defende a cooperação com a Rússia, não tem como ser de outra forma, até porque a Rússia faz parte da OPEC. Ela é o plus do OPEC Plus. E eles trabalham em conjunto para regular e para controlar o preço do petróleo nos mercados internacionais. Isso aqui é o que se chama, em inglês, é o que se chama de blowback. Vou ler o título em inglês. Chinese money flees the Western world, ou seja, a China está deixando de investir no mundo ocidental. É um resultado, era mais do que previsível. Fechando os mercados ocidentais de interesse para a China, a China ia retrucar com a mesma moeda. Então ela está se retirando de muitos investimentos que seriam muito interessantes para os Estados Unidos. Por exemplo, os hotéis de Nova York, os investidores chineses estão saindo de lá, não estão mais investindo nesse mercado hoteleiro. É o exemplo que dão aqui, né? Aqui, o Wall Street Journal publicou isso anteontem. Isso aqui é muito interessante. Os Estados Unidos, e isso porque a gente é o motivo pelo qual eu concluo que não vai haver alguma negociação de cessar-fogo. Esse conflito foi escalado tanto pela Rússia, mas também pelo Ocidente. Apesar da OTAN não ter entrado na guerra, eu não vejo como os Estados Unidos podem deixar a Rússia ganhar. Biden está concorrendo provavelmente vai concorrer para a reeleição do ano que vem. Os americanos, pelo menos muitos, e a mídia americana não quer o Donald Trump de volta ao poder. Se foi um desastre, não foi um desastre, está todo mundo apostando no Biden. Não tem muito apoio, não tem apoio irrestrito do povo americano. Os Estados Unidos está bem rachado ao meio. E não se sabe se, por exemplo, se essa guerra perdurar por muito tempo e ela for, entrar num estado de congelamento, onde armistício, mas sem alguma negociação para terminar formalmente essa operação militar, e os Estados Unidos se entrar em recessão, porque ontem saiu no jornal que a economia americana está reagindo, mas os juros estão altos, a inflação continua alta. Então é um pouco incerto essa recuperação econômica. A Europa está sofrendo. Então, o que o Biden tem para demonstrar se a Rússia mantiver o controle daqueles territórios ou conseguir parar a tal da contraofensiva ucraniana ou mesmo revertê-la? Isso não é motivos para otimismo para esse próximo ano. A gente não sabe e nesse momento de incerteza tudo pode acontecer. Não vai haver guerra nuclear, não há interesse da Europa em a OTAN entrar formalmente na guerra,
Mas eu realmente não vejo o que os Estados Unidos... Se eles não conseguirem a derrota da Rússia no campo de batalha, o que eu acho muito improvável também, porque a Rússia também não pode sofrer uma derrota, porque aí está, o governo russo está apostando nisso, eu não sei. É uma situação um pouco complicada hoje, muito delicada. Aqui também, essa reportagem do Guardian, foi também, foi de segunda-feira, mas a mesma coisa. A Rússia está armando, colocando bases militares no Mar do Norte, no norte, para proteger a sua, digamos assim, o seu direito à navegação no Mar do Norte, que pode ser a próxima grande fronteira marítima. E aqui, aqui uma matéria da China, ou seja, a Foreign Affairs é um jornal que é impresso pelo Council of Foreign Relations, uma das fundações mais importantes dos Estados Unidos, e onde realmente há um movimento para tentar um desacoplamento com a economia chinesa. E aqui essa reportagem é bem radical. Esses dois autores aqui pregam um corte total com a economia chinesa, um desacoplamento das economias americanas, ocidentais, digamos assim, e chinesas. Diga-se de passagem, o mundo empresarial europeu e Estados Unidos não quer isso. Não quer. Vamos ver se eles vão ter poder para controlar isso ou tentar mitigar esse ímpeto dos formuladores de política pública nos Estados Unidos. E aqui é o tal do negócio, é o tal do blowback, ou é a China retrucando com a mesma moeda. Olha, a gente não vai ter direito aos chips mais modernos, tá bom, mas então nós vamos impedir a exportação dos metais que nós produzimos e que ninguém mais produz, como o gallium. Aqui tem esse jornal é o Nikkei, é um jornal japonês de língua inglesa, e aqui claramente diz que a China produz 98% desse metal muito valioso para inclusão nos semicondutores, como matéria-prima de semicondutores. Então eles vão começar a restringir a exportação desses materiais em agosto. E vai ser muito difícil o Ocidente começar a produzir, porque você precisa produzir muito alumínio, porque o gallium é um produto oriundo do alumínio. Então você tem que produzir muito alumínio para depois produzir o gallium. Eu não conheço o processo químico, mas é algo assim. Gente, é isso. Amanhã estaremos de volta, tá bom? Um abraço, até logo.